Mas que barbaridade. Bueno, che, no Matecast de hoje, nós vamos falar com um camarada que é uma figura, assim, é um ícone, como se diz, do Rio Grande, né, che? E a história da família desse camarada se confunde com a própria história do nosso Rio Grande. Estou falando aqui com meu amigo, che, cantor, apresentador, compositor e tudo, humorista e um monte de coisa. Neto Fagundes. Mais o blé, blé, blé. E aí, che, que tal? Me conta. Fala, velho. Bom, eu tô só te cuidando pra ver se o assunto é sério, né? Se o assunto vai ser engraçado, se vai ser brincadeira. Vou esperar que tu venha comigo, né? Não, mas Me ajuda. aqui Prazer estar contigo aqui. o Matecast do Guri de Uruguaiana... Aí, brinde. Porque agora a gente não pode compartilhar, Não dá né? mais, né? Viramos castelhano agora. Rapaz, o certo seria a gente ter apenas um, né? Estamos falando isso pro pessoal que está nos assistindo e não teve o privilégio de ser gaúcho, mas que arrogância, né, che? Por isso que fala que a gente é metido, né? Não, mas é assim, é só um pouquinho, é que a gente tem medo, né, de chegar num lugar, por exemplo, e ser confundido com alguém de outro estado. Então o cara leva os avios de mate, leva um chapéu tapeado, né, vai no avião, ele já vai de poncho, calorão pegando. Mas não... E na Europa, che, quando o camarada vai pra Europa, ele nem é muito curtidor de futebol, mas tem que levar uma camiseta do Grêmio ou do Inter, né? Claro. Pra usar lá na Itália, lá na Europa. E a bandeira do Rio Grande também. Pra ser reconhecido, che. Essa coisa, che. E outra, vou te falar, e eu já percebi isso aí, o camarada aqui no Rio Grande nunca tomou chimarrão, nunca ouviu um Mano Lima na vida. Aí vai morar fora, vai morar lá no Nordeste ou em São Paulo. Ah, já chega lá e diz, vem cá, che, onde é que tem um CTG aí? Onde é que eu compro erva? Aí ele vai aprender a fazer matra, velho. Não, e é incrível porque ele vai procurar isso, né? São as raízes dele, ele já tinha isso aqui à disposição, mas ele não estava fazendo uso disso, né? Não era tomador de mate, não era o cara de jogar truco, por exemplo. Tem gente que está fora do Brasil e que é gaúcho, eu conheço gente lá do Alegrete, assim, que eles não eram, assim, da tradição, estavam junto com a gente ali e tal, mas não era de ir no CTG, não pertenciam a nenhuma entidade, mas quando saíram, eles viraram, assim, os caras com aquela saudade, em primeiro lugar, né? Oh, se tu puder me mandar um pacote de erva, uma coisa, porque não tem, né? Eles querem comer um feijão bom fora do Brasil, me manda. Então eu acho engraçado que eles vão ficando com a tradição, assim, jogando truco, brincando de música gaúcha, cantando e tal, muito engraçado isso. Tem os que cantam até o canto alegretense de vários Poucos, ritmos, mas tem, né? Tem alguns, né, que cantam, né, aí. Bom, mas isso é outro assunto. Vamos... Tu conhece alguém que canta? Mas vem cá, che, vamos tocar no assunto de infância. Vamos aqui o Matecast, a gente tem a característica que é o seguinte, né? Isso aqui é um produto que vai ficar na rede pro resto da vida, né, che? Quem sabe agora tem gente nos assistindo e nós já estamos no ano de 2050 e estamos assistindo, né? Que loucura pensar isso, né? Não, então por isso que a gente tem essa preocupação de fazer um Matecast assim mais atemporal, como se diz, né? Contar um pouco da história sem muitas datas, né? Contando, por exemplo, da tua infância. Me fala da tua infância. Cara, Teu tio Darcy diz que trabalhou até em filme O tio Darcy... tu sabe que a gente vê hoje o cinema gaúcho tão forte, né? Sendo até uma referência nacional, assim. Eu me lembro que eles trabalharam. O tio Darcy trabalhou muito com o Teixeirinha, inclusive um dos filmes mais famosos do Teixeirinha, que foi o Tropeiro Velho, que virou uma música, né, super conhecida, né? Tropeiro Velho, que tanta tristeza. Essa música... Fizemos, só um parênteses, nós fizemos um Matecast com o filho do Teixeirinha. Ah, sim. Ele contou cada história aqui dos filmes. É bárbaro, né? Então, ou seja, e o tio Darcy era o ídolo dele. Inclusive foi... O papel escolhido para o tio Darcy, guardado para o tio Darcy, foi o Tropeiro Velho. Então, essa coisa do cinema, gente, de pensar que não tinha televisão no interior, assim, né? E aí tu chegava lá, as filas davam uma volta para assistir os filmes do Teixeirinha. Logo depois, o tio Nico faz a Rancho Filmes, que é uma produtora de cinema. Ou seja, uma coisa caríssima era o filme, sempre foi, talvez até hoje também, né? E eles... começavam a querer mostrar essa cena gaúcha que hoje a gente vê nesse momento que a gente está gravando aqui, não sei qual é o ano que vocês estão assistindo, está passando a novela Pantanal, né? Que, na verdade, a gente olha aquela novela e ela parece muito Rio Grande do Sul, né? Porque eles andam pilchados, inclusive as indumentárias foram levadas do Rio Grande do Sul para lá e tal. E essa relação da música, uma roda de tererê, na verdade, não de mate, porque ela está mais para o norte do país, mas tem uma relação com isso, do cinema, das coisas, desde criança, cara, eu olhar meus tios artistas e pensar assim, meu Deus, que troço fabuloso isso. A cidade parava para receber o tio Darcy lá em Alegrete. Só para esclarecer, porque até para mim, né, Chico, tem o Darcy, tem o Nico, tem o Bagre,
tem o Neto, tem o Ernesto, tem o... Mas, pelo amor... Quem é quem nessa árvore ginecológica, como seria? Na verdade, o tio Darcy e o tio Nico são irmãos do meu pai, né? Então, só que o núcleo realmente musical, assim, foi feito na combinação das duas famílias. Da família do meu pai, o Bagre Fagundes, com a minha mãe, a dona Marlene Vilaverde Fagundes. E um núcleo dos Vilaverdes também sempre teve muita música. E esse lado bem humorado, assim, de contar histórias, de gostar de estar com os amigos, de tomar um chimarrão, de tocar um violão e tal, isso tem muito a ver com a minha família Fagundes, mas também muito a ver com a família Vilaverde. Então a minha infância é uma infância incrível, cara. Parece uma infância... Hoje eu olho a minha infância, que naquela época eu já achava bonito, sempre achei boa essa relação de ter muitos primos, né? De ter diversos tios pelo lado da família da mãe e do pai também. Então, muitos primos. E a gente se reunia pra alegria mesmo, pra jogar futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol. Meu pai foi jogador de futebol também. Então, a gente gostava de reunir as parcerias em uma infância. Mas o teu pai, no caso, aí que veio a expressão cabeça de bagre? Não, ali ele veio... O apelido dele... Eu digo, o pai é tão talentoso que ele conseguiu fazer sucesso numa carreira com o nome de Bagre. Mas que é um onde que apelido, veio isso? um apelido, porque o meu tio João... Ele tem cara de bagre? Não é a cara. As barbinhas de bagre? Não, nem isso. É engraçado o porquê disso, porque o meu pai dormiu junto no mesmo quarto com o meu tio João, que é irmão dele, e meu padrinho. E aí, roncando na noite, quando ele acordou, o meu tio João disse pra ele assim... Tia, mas tu parecia um bagre fora d'água, né? Roncando desse jeito aí. Aí ficou o bagre fora, porque se tu tira um peixe bagre de dentro d'água, ele fica roncando. Então virou essa brincadeira de estar roncando e virar o... Então, olha lá, o bagre é teu pai, o Nico, tio Nico é teu tio, Darcy é teu tio mais velho, no caso, né? Tio mais velho que o Nico. Irmão mais velho do pai. E o Ernesto, teu irmão. O Ernesto, meu irmão. E o Paulinho Fagundes, teu irmão. Nosso núcleo ali, Bagre e Marlene... E tu é tu mesmo. Eu sou eu mesmo, mais velho. Só pra deixar claro, que o pessoal não tá... Tá uma confusão, que o pessoal não tá sabendo quem é o Neto. Mas o Neto é ele. Não, é que eu me chamo Euclides Fagundes Neto por ter o nome do meu avô, né? E o meu pai, Euclides Fagundes Filho, por ser filho do meu... coincidência. Então é uma coisa bem engraçada, assim, né? É como ninguém sabe o nome do pai do Fábio Júnior, aquelas coisas assim. Então, assim, ó, essa história da família é muito engraçado porque os nomes vão se confundindo, mas na verdade o núcleo musical vem do pai e da mãe, que tem, eu sou o irmão mais velho, depois o Ernesto, de Legueiro, aí, famoso tocador de bombo legueiro desse Rio Grande do Sul, o Paulinho Fagundes, que é um baita cara, um músico de altíssima categoria. Deus o livre, aquilo ali só. E a minha mana, entre o Ernesto e o Paulinho, tem a Luciana, que é uma jornalista da família também, uma figura muito, muito querida. E vou te dizer mais, tudo que é lugar que eu vou, me aparece alguém que diz, eu sou lá do Alegrete. Eu já fico esperando. Ou é teu parente, ou é teu vizinho, ou estudou contigo. Porque eu imagino... Todo mundo, Che, tem alguma coisa a ver com os Fagundes, Che. E agora tem uma curiosidade, rapaz, que eu fiquei sabendo agora, e eu descobri esses dias, Che, porque o Serginho Moá teve aqui, né? E ele fica sempre se fazendo, eu sou de Uruguaiana, E eu cheguei aqui e disse, e aí, Serginho, tu é de onde lá de Uruguaiana? Ele disse, vou te confessar, né? Come on. Eu nasci em Porto Alegre, Che. Vai ver, caiu os butiá do bolso, rapaz. É a mesma coisa que eu te falar assim, que o Bagre Fagundes, por exemplo, não nasceu no Alegrete. Aí tu vai arrumar uma briga com o cara, aí tu vai ver. Mas ele não, mas ele é que naquele tempo, só nasceu onde era perto, né? Peraí. Ô, Silvia Helena, é que a Silvia Helena fica ali na parte de trás das técnicas. Sim. Te prepara que vai dar um corte. Porque o melhor do Matcast, né, Che, são os cortes, né, Che? Na melhor parte a melhor parte é o corte. O pessoal adora os cortes. Vai ter um corte aqui, hein, Che? O Bagre Fagundes, então, que fez o hino, né, Che, que é o canto alegretense, fez a música do canto alegretense, que é o verdadeiro hino que fala do Alegrete. Não é do Alegrete? Nasceu em Uruguaiana, mas a vida inteira morou no Alegrete. E é um apaixonado pelo Alegrete, cidadão alegretense. Viu? Deu corte, gerou corte. Falando em cidadão alegretense, me fala, Che, tu é cidadão de outra cidade? Não, sou só cidadão alegretense, nascido na Santa Casa de Caridade do Alegrete. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Che, bem tranquila, me responde uma coisa. Tu não é cidadão de Porto Alegre? Não, eu até me considero, não tenho o título de cidadão porto-alegrense. Outro corte.
Pelo amor de Deus, rapaz. Mas como é que os vereadores de Porto Alegre, que são 30 e tantos que estão lá trabalhando pelo nosso Porto Alegre, ainda mais agora no ano de 250 anos, né, Che? Não, se eu fosse vereador. Mas eu já escrevi agora, Che. Mas como é que esse homem aqui, que é o símbolo da capital gaúcha aqui, ainda não recebeu o título? Desculpa, eu estou me metendo, tá? Acho que eu sou casado com uma porto-alegrense, tenho 2 filhos nascidos aqui no Moinhos de Vento. Então... Nasci chorando, Moinhos, os 2 nasceram no Berreiro ali. Subir no bonde, então, descer correndo. Eu acho que eu me considero com muito carinho. Eu só vou dizer uma coisa, guri. Eu sou apaixonado por Porto Alegre desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui. No muro lá, né? Eu não, no muro da Mauá. Chegando do Alegrete, né? A primeira vez aqui eu não tinha ainda a possibilidade de morar, mas eu me lembro de chegar na cidade e dizer, é aqui que eu vou morar. Quando é que foi isso, Che? Um pouquinho antes dos anos 80, eu vim pra um jogo de carona com meus tios aqui e tal, pra sair de Alegrete pra voltar. Chegamos aqui, voltamos, e eu fiquei pensando, essa cidade eu quero morar, cara. Eu quero morar. E é uma cidade que me acolheu, né? Me acolheu, ou seja, a minha vida toda eu construí aqui, né? Tocando lá no início dos anos 80, eu não sabia dirigir. Pegava o meu violão, botava nas costas, bicicletinha, ia pra Cidade Baixa tocar na Pulperia, tocar no João de Barro, tocar nos lugares. Depois vim pro Macanudo, que era aqui na Castro Alves, com a Mariante ali. E a vida toda aqui, Che. Aí eu acho que a minha vida mesmo, porque eu chego com 18 anos, com menos de 20 anos, e dali em diante eu disse, não, aqui eu vou construir a minha história. Tocou até em churrascaria, né, Che? Muito. Cara, churrascaria foi o lugar que eu mais aprendi, Jair. Porque eu tenho uma história muito curiosa, que eu cheguei, eu e o Renato, primeira semana que eu tava Renato aqui... Borghetti. Renato Borghetti. Primeira semana que eu tava aqui, eu conheci o Renato com os amigos, os que tal, né? Aí ele me disse assim, ô Neto, vamos fazer um domingão ali na churrascaria, na Fogo de Chão, lá na Cavalhada, lá no hospital. Nem tem mais essa churrascaria aqui, acho que anda pelo mundo todo. Depois que tu tocou lá... Depois lá quebrou. Não, mas aí a gente chegou, era um lugar de música que tinha um personagem que é muito inspirador do Nego Velho. O jeito de falar era muito parecido com ele. E aí... A gente, para nunca dar o nome dele, a gente chamava de Seu Adão, porque ninguém sabia o nome dele direito. Então virou Seu Adão e todo mundo começou a chamar ele de Seu Adão. E eu me lembro da cena do primeiro dia que a gente chegou lá, eu e Borghetti, gaita e violão e tal. E o dono da churrascaria tinha nos contratado, mas não avisou o Seu Adão. Nós chegamos, o Seu Adão olhou para nós. Tô fazendo o que aqui? E nós, a gente vai tocar. Tocar? Churrascaria? Sim, tocando. Ninguém ganha de carne. Churrascaria, ninguém ganha de carne. Não vou olhar nunca para vocês. Aí nós, mas é que foi o fulano lá, o dono lá que nos convidou e tal. Então fica ali no cantinho ali, ó. Fica ali, mas toquem bem baixinho. Não me atrapalhem em nada aqui, né? E nós, tudo bem. Vamos nos ajeitando no cantinho ali. Aí, só que um pouquinho antes ele disse assim, antes eu vou fazer uma reunião com os garçons aqui, e se quiserem assistir ali, é uma boa. Aí nós vamos assistir a palestra do Seu Adão para os caras, os garçons. E aí ele chegou e já dizendo pros garçons assim, perfila todo mundo aqui. Aí todo mundo perfilado, ele disse assim, quem tá começando hoje? Aí uns 2 ou 3 levantaram a mão e disseram, vocês vão no abacaxi. Que era uma coisa que eu também até tava curioso, por que tinha abacaxi no espeto corrido, né? É o treinamento do garçom. Era o treinamento do garçom. Ele disse, não, porque se derrubar um pedaço de abacaxi, eu vou ali em terra de areia e trago uma sacola de abacaxi. Agora tu me derruba a picanha, nós vamos quebrar. Aí o cara disse, não, tudo bem, Seu Adão, tá. Aí ele chegava e disse, agora eu vou dizer pra vocês como é que é o processo do espeto corrido. O cara que sentar aqui, ele tá louco de fome. Senão ele ia pro cinema, né? Tá aqui porque ele quer comer. Ele sentou aqui pra comer. Aí tu começa a encostar umas frituras no homem. Aí larga umas batatas fritas, cebola frita, aipim frito, é bom também. Quando ele comer aquele ali, tu já repõe. Ele pegou a batata frita, tu repõe e chama de doutor. Só doutor, mais uma batatinha pro senhor. Se ele é doutor, ele vai se sentir feliz. Se ele não é doutor, ele queria ser doutor, na verdade. Aí tu oferece... Depois daquela fritura, as bebidas. Aí vem o refri, o suco. Aí temos aquele nosso salvaguarda, que é o buffet. Deixa o buffet olhando pra ele ali, saindo borbolinha ali daquele negócio. Aí ele vai comer aquilo ali, vai tomar o vinho, vai se servir lá. Arroz, feijão, massa. E voltou pra cá. Lasanha. Ele já tá meio caminho morto. Ele dizia pros garçons. Aí tu encosta por cima dele alguma coisa estranha. Por cima do ombro dele, ele diz, codorna com bacon. Aí o cara vai pensar assim, não, obrigado.
Mas vai ficar aquele troço na mente do cara, assim, né? Codorna com bico, deve ser um troço forte, codorna com bico. Já tá comendo, ele dizia. Ele nem pegou o pedaço, mas já tá comendo. Aí tu oferece o melhor amigo da nossa churrascaria pra ele. Salsichão. O salsichão. Aí acabou o homem. Ele não vai chegar nunca nas carnes nobres. Ensinamento. E ele se dizia ser o cara que inventou o espeto Isso corrido. é um coach de... Mas, cara, é uma aula, né, velho? Mas que barra. E a música, ele sempre dizia assim, ó. Nunca compete com comida. Tu sempre vai perder. Ele dizia pra nós. E aquilo ficou, né? Ou seja, aprendizado dos caras. Mas que barra, velho. Mas daí tu fez faculdade também? Fiz tu faculdade de tava Direito. aqui em Porto Alegre de Direito, né? Não, porque eu, na verdade, eu só poderia ficar em Porto Alegre se eu passasse no vestibular. Senão iam me mandar de volta para Alegrete. Aí eu tinha que conseguir onde estudar primeiro. E onde morar, né? Porque o pai disse assim, não, te virando, tudo bem. Eu não vou, mano, não tem como bancar um cara lá em Porto Alegre. Aí eu tinha uma semana para conseguir. Eu saí de Santa Maria, morei em Alegrete, Santa Maria. Em menos de um ano lá eu peguei um trem para Porto Alegre, desci aqui na ferroviária e comecei a procurar esse lugar. Eu precisava estudar. E eu fui num cursinho aqui, não sei se dá para dar o nome do Claro, cursinho, não. o cursinho unificado, que era ali na Alberto Bins, acho que até hoje, né? Sim. Não sei se é até hoje. E aí eu me lembro que tinha uma amiga da minha tia Flora, que era uma das comandantes ali, eu falei com ela me deu uma bolsa no primeiro dia. Não, vem estudar aqui. Bolsa de crochê? Não, uma bolsa de estudos. Ah, de estudo. Né? Aí, porque eu contei para ela que o que era verdade mesmo. Digo, o que eu tô trazendo de conhecimento para cá, eu não vou conseguir passar no vestibular, eu tenho que ter uma base melhor um pouquinho e tal. Aí... ela me conseguiu essa bolsa, eu comecei naquele mesmo dia a estudar no Unificado, cara. E por uma coincidência, nessa sala de aula estudava a minha mulher. E a gente não se conhecia. A gente se conheceu porque aí a turma toda ali começou a ir nos bares, vamos para uma festa na agronomia e tal. E aí a minha mulher também era amiga das amigas do Renato ali. E acabamos nos encontrando, nos cruzando, cara, estudamos na mesma escola. No tempo do Enio e do Regis. Do Regis, claro. O Regis que nos deixou agora há pouco tempo. É verdade, uma figura maravilhosa, né? A figura unificada era fantástica. O Regis tem a famosa história do Natal, né, cara? Aquela ali é sensacional, que ele entra com o neto dele no shopping, assim, né? E o Papai Noel levantou os braços e disse, Professor Regis, fui seu aluno. Papai Noel. Vestido de Papai Noel. E o netinho dele disse, vô, foi professor do Papai Noel. E ele disse, pior que foi, cara. Então, são histórias do início. Parecida com essa, o André contou que ele chegou, o André Damasceno, chegou em Porto Alegre, estava se achando, né? Aí chegou num negócio lá, uma recepcionista, uma guriazinha bem novinha, bonita, né? Chegou ali para ele, sorriu para ele, já cutucou o amigo, olha aí, ó, sou conhecido, uma bárbara, aí, ó, a gurizada aí, ó, tá tudo na minha. A guria chegou e disse, tu me consegue um autógrafo? E ele disse, claro. Pegou a caneta, fez um H, né? Como é teu nome? Não é pra mim, é pra minha avó. É que ela foi tua aluna. Mas o cara subiu na idade rapidamente, né? É mais ou menos assim, né? O Papai Noel cumprimentando o Regis no... A gente quer fazer história, tá, né? mas aí tu conhecia a tua mulher ali. Daí vocês... E a história da pizzaria, que ela foi te convidar pra ir numa pizzaria? Essa aí é bem nesse início aí. A gente começou a namorar, só que, claro, ela com um poder aquisitivo bem melhor do que o... Qualquer um tinha poder aquisitivo. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu pedi arrego até pro Morte Lenta ali do cachorro-quente da frente do meu prédio. E eu rachava apartamento com o Pedrinho Figueiredo, com mais uns músicos. Grande flautista. Grande Pedrinho, maestro. E o Totonho Villeroy também, o Antônio Villeroy era da... Ele era Totonho na época? Na época ele era o Totonho. Irmão do Gastão. São Gabriel e tal, ele. Gastão. Maravilhoso. Figuraça. Gente boa. O Gastão é um cara sensacional. Sensacional. E aí, essa época, nós estamos trabalhando para pagar um aluguelzinho ali, né? E aí eu me lembro que ela chegou com umas amigas, assim, tinha aberto um lugar super famoso lá em cima na Protásio, lá, mas tipo assim, top para as pessoas que tinham dinheiro. Qual era? Não me lembro, acho que era um negócio de rodízio de pizza, super pizza, não era super pizza, era roda pizza, um negócio que era rodízio, primeiro rodízio, assim. Mas, tipo, tá inaugurando, é caríssimo, ou seja, tá bombando gente pro lado de fora e tal. E elas encostaram o carro ali na frente de casa, assim, eu tava dando um chimarrão pro Pedrinho, assim. Ô, Pedrinho, segura o mate aqui pra mim que eu vou falar com as gurias. Encostou o carro, ela baixou o vidro, assim, e o Pedrinho ficou disfarçando com o mate, assim. Aí ela disse, ô, Neto, a gente tá pensando em se encontrar hoje lá num Roda Pizza, lá na Protásio e tal. Não quer pintar lá e tal. E o Pedrinho, eu disse, seguinte, é que nós estamos meio sem tempo. E o Pedrinho
Assoprou aquele troço, olhou pra mim assim... Tempo nós temos de sobra, nós não temos dinheiro. Isso era o que a gente não tinha. Mas, cara, tocando nos botecos, foi um aprendizado, assim, sabe, guri? Porque eu acho que Era no Pulperia que tu tocava. Pulperia, Macanudo, João de Barro ali na frente da República. Tinham vários na frente ali. do Câmara, ali do Teatro de Câmara. Tinha o Tertúlia, Desgarrados. tinha o... Desgarrados. Vários, assim. Tu e o Borghetti. Eu e o Borghetti fizemos bastante coisa. Naquele primeiro disco dele, a gente tocou muito por vários lugares, assim. Em 84, né? Quando Por ali, eu acho que aquele dele ali já é Primeiro 83, 84, 84, né? Aquele início ali. E a faculdade ficou no meio do caminho. No meio do Tu te caminho formou. ficou a faculdade. Não, eu fiz 2 anos. Tu não conseguiu fazer direito. Literalmente. Não, mas foi um aprendizado, sabe? É que foi exatamente o momento de definir, porque eram 2 coisas que eu teria que me dedicar 100%. Uma delas era ser artista, mas artista no sentido de eu dar resposta para a expectativa que a minha mãe tinha criado, quando a minha mãe disse, olha, se tu vai tocar em bar, tu não pode beber. Ela dizia, o bar, quem tem que beber são os frequentadores do bar. Tu é o artista do bar. Não pode ser o cara que bebe que nem o frequentador do bar. E aquilo ali é uma lição que ficou eterna para mim. Eu passei toda essa temporada que eu toquei em bar, eu nunca bebi nada, cara. Entendeu? E acompanhei, o Renato tomava a cerveja dele, os amigos A mãe tomavam... do Renato não falou isso pra ele. Acho que não. Não, acho que talvez tenha falado várias vezes, mas ele não atendeu. Foi a nossa diferença é que eu atendi. Aí, então, aprendizado, por sinal... Temos que trazer o Renato aqui, Che. Por sinal, a família do Borghetti, eu sempre sou muito agradecido, porque eu virei o filho preto lá dos italianos lá, né? A dona Alda e o Dr. Rodi são pessoas assim, e o Marcos mesmo, até hoje, trabalho bastante com o irmão do Renato. São pessoas que me deram a maior... Porque eu vivia na estrada com ele, então várias vezes eu tinha que dormir lá na casa deles. Sim. Chegava da estrada para sair no outro dia e tal. E eu sou muito agradecido. Marcos, que tu ia conversar contigo aqui. E falei, vem cá, Che, nós temos que falar com o Renato, né? Aí ele olhou pra mim e disse, pá, vamos tentar. tá, tu sabe Mas que ele o Renato, tá falador agora. Tu sabe que o Renato não é muito dessa... Mas agora ele tá mais falador agora. Acho que de tanto andar pelo mundo aí. Pô, e o Renato, cara, é meu compadre, eu tenho um baita de um orgulho dessa nossa parceria e ver o que ele tá fazendo aí com a fábrica de gaiteiros, aí, com essa geração que vem para consolidar essa história da gaita ponto, da gaita de botão. Che, eu tive a oportunidade, quer dizer, o Canto Livre teve a oportunidade de participar com o Renato. Tu era do Canto Livre também? Não, tu, Jair, o Jairo. Jair Cobb, Jairo, Fernanda, aquela turma toda lá. Em 85, com uma canção, né, Che, junto com o Sérgio Nap, esse gaiteiro, o Renato, era o... que tu tava lá também. Fui no Gigantinho assistir vocês lá. Foi assistir. Tava lá. Vocês não... Que privilégio, né, Não, mas era um momento... E nos festivais, Che, esse é o momento dos festivais, né? Cara, eu sempre fui apaixonado... Isso me levou lá também, né? Porque eu sempre fui apaixonado por festivais. Meu pai já participava da Quinta Califórnia, o pai era dos Angueras. E aí, então, eu já começava a olhar esse movimento nativista e já tinha os meus ídolos, assim, né? Já gostava de ouvir Gaudêncio Sete Luas, por exemplo, do Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos. O próprio Barbará com o Silva Rilo ali, Roda Canto, Era Uma Vez, essas músicas. Tudo era um sonho da minha vida participar desses festivais, cara. Até que 75, isso. Isso, 75. E, pra mim, uma Califórnia emblemática também é de 78, do Pássaro Perdido, porque... A letra é de um alegretense, de Gilberto Carvalho, parceria com o Marco Aurélio Vasconcelos também. Então falava do Gilberto Carvalho é o gaiteiro. Não, aquele é o Gilberto Monteiro. O Gilberto Carvalho é um poeta alegretense também. Então, ali eu comecei a ver que eles falavam do êxodo rural, dessa saída, dessa conquista da capital, de levar música para outras querências e tal. Aquilo ali já me despertou uma vontade. Aí comecei a ter meus ídolos ali dentro. Tipo, o Barbará era uma referência para mim, assim, onde ele andava... e ele fez, por exemplo, aquela parceria com o Saracura, né? Com o Nico Nikolaevs, com o Silvio Marques, o Pezão e o Chaminé. Che, aquilo ali foi em 81, quando eles ganharam a Califórnia, com a música Desgarrados, do Sérgio Nap e do Mário Barbará. E essa música retrata exatamente o êxodo de lá pra cá, né, Che? É o êxodo que tu fez, né? E eu ganhei a outra linha, né? Essa Califórnia de 81... O Marinho ganha com o NAP Desgarrados, a Calhanda de Ouro, e as outras 2 linhas. Uma foi o Passarinho, cantou Canto Livre, e a outra fui eu cantando Escravo de Saladeiro, do tio Nico e do pai. E ali eu fico amigo do Passarinho, ali a gente se conhece, e ele achou muito corajoso da gente ter ido para um festival cantar o negro, né, a escravidão, né, nessa coisa forte.
e da negritude, e ele gostou disso. E eu me lembro que daquele dia em diante ele me tratou de uma forma diferenciada. Tanto que a gente tocou junto o Guri depois, em 83, né? Só pra lembrar, Escravo de Saladeiro canta só um pedacinho, só pra gente lembrar da melodia. A dor do charque é barata e o sal te racha o garrão. É fácil ver tua pata na marca em sangue no chão. O boi que morre te mata, pouco a pouco, meu irmão. Aí tinha um verso que eu achava lindo, assim. Essa ganhou a calendra, A linha de manifestação. A linha de manifestação. Rio Grande E na do linha campeira ganhou, então... O passarinho. E a projeção E a folclórica. projeção ganhou Desgarrados. São as 3 linhas. Eles se encontram no cais do povo. Lindo, Onde né? a parceria do Barbará com o Saracura. Que ganharam no ano seguinte, também em parceria do Mário com o Nap, Campesina. Que mulher valente, buena companheira, me repara a casa e me enfeita a cama. É muito bonito. Ganharam na linha, mas não Ganharam uma era a das Calhandra. linhas, não ganharam a Calhandra, eu acho. Não, em 81 foi a Calhandra, foi do Guri, né? 83 foi o Guri, eu acho O Guri. que 82 foi Tertúlia. Uma chamarra, uma fogueira. 82. Acho, não tenho certeza, mas Você é acho. Leonardo. Então, Que assim, eu nunca entendi também por que o Leonardo se chama Jader Moreci Teixeira. Porque é a ele- junção das letras? Não, é que ele Jader virou Leonardo. Ele foi. O erro de... Ele foi palhaço de circo. Antes de ser cantor e compositor, ele era palhaço de circo. E o personagem que ele fazia como palhaço era o Leonardo. Que bacana. Então, Olha aí, essa é corte. é uma história maravilhosa do Leonardo, porque ele é um cara que é criador do Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, Autor né? de o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul. Considerada a canção símbolo do Rio Grande do Sul. Então, e uma é de um chamarra, festival. Uma chalé, também é bárbaro. E é um festival, né? Ela surge na Ciranda de Teuto Rio Grandense, de Taquara, que envolvia o Leonardo, era dos Três Chirus, um grupo que era predominantemente de cultura germânica. Tive uma música lá, o Canto Livre teve uma música lá também na Ciranda, que foi um sucesso, que também depois foi pro disco, que é Recuerdos. Né? Ah, bonita, me lembro. Então, essa parte dos festivais, aí, a partir de 81... 83, daí tu participa com o Guri. Conta a história do Guri, que essa história é interessante. boa, né? Essa história tem a ver com essa história. É, porque na verdade, assim, ó, a música foi feita para contar a minha história com o meu pai. Né? Eu era o Guri, na verdade. Né? O Júlio e o João Batista eram seus parentes. Primos do pai, eles são primos do pai. Então escreveram essa música e naquela Califórnia, exatamente, não podia cantar 3 músicas. Sempre foram 3 músicas. E eu Só ia... um pouquinho. Então isso vai virar corte. O Guri foi escrito para ti. Para mim, para contar a minha história. Mas o corte não é esse. O corte que eu quero é o seguinte. Não foi feito para mim. Eu jurava que tinha sido feito pra mim. Não, é que já tinha rolado antes. O Guri verdadeiro. E aí, daí fizeram pra ti cantar e tudo. E eu não pude cantar, porque eu já tinha me comprometido de cantar 2 músicas. E essa terceira música, nesse ano, como não pode? Não pode, só 2. Aí, quando o Julinho me falou, ele disse, cara, preciso que tu vá lá em casa, na Marcílio Dias, onde estava morando com ele o César Passarinho. E eu e o Borghetti fomos lá falar com o Julinho, pra gente tentar um jeito de aproveitar essa terceira música na Califórnia, né? Porque não podia cantar, mas podia tocar. E aí ele disse, tá, mas e aí quem vai cantar? Vocês 2 vão tocar, mas quem vai cantar? Eu digo, cara, mora aqui no teu apartamento só o maior cantor da história dos festivais. Que já tinha ganho o Nego da Gaita. Já tinha ganho o Nego da Gaita, já tinha ganho com outras, Ave Maria Pampiana, o Passarinho sempre... Era o maior concurso de melhor intérprete da Califórnia. Ninguém tinha... Eu participei do primeiro disco do Passarinho, né? É mesmo? Eu que fazia... Eu imitava o passarinho, o cara saiu voando. Não, e aí ele... Não, mas o passarinho não quer, cara. Eu digo, não, deixa a gente conversar com ele. Aí eu e o Renato entramos no quarto dele. E aí, passarinho, pô, e aí, gurizada, o que estão fazendo? Cara, nós queremos fazer uma convocação, nem é um convite, cara. Senão convite tu pode dizer não, mas convocação não. Pô, a gente é amigo, estamos aí fazendo uma parceria já contigo. Tu tinha que ir pra Califórnia com a gente. Não vou. Digo, não, cara, a música é talhada pra gente estar tu cantando e 2 guris. Nós. E ele disse, só nós 3? Eu digo, só nós 3, cara. Ah, não, só nós 3 eu topo. Que legal. Aí ele aceita voltar para Uruguaiana, depois de ter feito o tratamento aqui em Porto Alegre. Ele tinha vindo com problema de alcoolismo e tal, mas se curou. E aí ficou assim,
zero bala. E vamos voltar pra Califórnia. Cara, foram momentos incríveis, assim. Incríveis. O ano de 83, dezembro de 83, várias coisas acontecendo. Foi o ano que o Grêmio foi campeão do mundo, né? E ele era um gremistão, assim, ele e o Borghetti pegando Que no nem meu tu, pé. né? Não, eu Colorado, né? Eu sofrendo com eles. Mas encontrei a minha namorada lá. Mas vem cá, a tua namorada, ela tá aqui, tá multipresente. ali, ela é multi... É ela, o Odorico das Rosas e o guri que vende incenso. o Odorico das Rosas. Estão em vários lugares ao mesmo tempo. Não, mas graças a Deus ela estava nesse lugar e a gente sofrendo com a derrota do Grêmio naquela Califórnia ali. A gente ficou junto. Mas voltando um pouquinho da nossa chegada em Uruguaiana, porque ninguém sabe que o Passarinho está voltando. Ele está em Porto Alegre já há bastante tempo, não tinha vazado nada. As pessoas estão achando que a música Guri quem vai cantar sou eu, porque estava escrito lá que seria eu, e não. Só que nessa reformulação aí eu não ia cantar. E eu me lembro de duas cenas assim incríveis assim. A chegada lá em Uruguaiana, quando a gente encontrou a mãe do Passarinho, que ela olhou para ele assim, reencontrou o filho, né, depois de ter se tratado e voltando para se apresentar de novo, ela se emocionou, deu um abraço nele, assim, foi muito bonita ela e o irmão do Passarinho. E aí a gente foi pro palco, cara, e eu me lembro dessa cena, assim, quando chamaram a música Guri, com o Renato Borghetti na gaita, Neto Fagundes no violão, e quem vai interpretar é César Passarinho. Quem apresentava era o Bira Valdez, saudoso Bira Valdez. E ele, quando ele disse isso, todo aquele acampamento, cara, ficou em silêncio, velho. Fez assim, ó. Uou. E aí, de uma hora para outra, todo mundo aplaudiu quando ele entrou no meio do palco, assim. Cara, foi um troço incrível, porque ali já tinha terminado o festival. As pessoas não conheciam a música, né? Mas o festival já tinha acabado. E essa música é uma baita. E é uma música, grande música, é muito bonita. Ela tem uma singeleza na letra. O João Machado é um cara que eu tenho assim, uma admiração imensa. O Julinho também sempre foram caras. Eu canto um pedacinho. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Pô, eu sempre cantei diferente, eu não sabia muito bem a letra, che. Eu cantava assim, ó. Das cuecas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma calça de rendinha toda floreada e me desse. Ah, era um momento emocional pra ti. Claro, isso aí eu fiz em homenagem ao Licurgo. Falando nisso, o Licurgo não apareceu. Licurgo, vem cá, che. O Licurgo tá mais de lado. Tá dormindo aí, logo? Tá mais de lado. Ele não apareceu até agora. Nós já estamos no fim do negócio. Ah, não, mas... agora ele veio mostrar serviço. Ele tá limpando. Não, mas olha o que tá isso aí, pelo amor de Deus, Licurgo. É a poeira? Olha aqui, rapaz. E aí, meu querido? Tu tá fazendo o quê, rapaz? Olha aqui. Como é que é? O que é? Ah, lá vem ele com o selfie dele. É um baita faixa, Licurgo. Isso aí, lá vem ele com a selfie dele. Eu vou te falar. Licurgo. Tá bem, Cachê, para de frescura aí e vai limpar esse negócio aqui, ó, tá? Tia, mas não saiu quase nada ali. Ah, não, agora tá saindo. Agora tá bom. Saindo. É isso aí. O que tá acontecendo aqui, Ronaldo? Que tá ficando branco o negócio? Eu acho que é umidade, hein, tia? Humildade avançada. É humildade. É humildade. Tá bueno. Beleza, tá. beleza. Fica de olho aí, che. Deixa isso aí bem pretinho. Vem cá, che, a letra do Guri, então, tá bueno. Mas que barbaridade. Aí tu ganhou o festival lá. Aí ganhamos o festival lá. Aí foi bacana, porque a partir dali a gente já emendou essa história da música Guri, da gente fazer banda do Passarinho, porque aí nós começamos a acompanhar o Passarinho também nos bares do interior. Eu, o Renato e ele. E aprendizado, né? Nós estamos falando de 83 que surgiu essa música aqui. E o Canto Alegretice é de quando? 82. É tudo nessa época. Tudo nessa época. Que festival foi? É porque ele é maio, né? A tertúlia era em maio, Tertúlia de Santa Maria foi o Canto Alegretense e a Califórnia dezembro. E a história do Canto Alegretense, ela tem uma história bacana também, né? Tu deve ter contado muitas vezes essa história, né? De vez em quando eu conto. Mas né? é muito legal, porque ela na verdade, o tio Nico trabalhava com Edson Dutra dos Serranos e mais um advogado. Eu conto. E o pessoal acha que é gozação, acha que é sacanagem. Acho que eu inventei essa história. Por isso que eu quero que tu conte. Conta vamos ver se bate essa história. Não, mas vai bater. Aí o tio Nico, advogado, né, advogava num escritório ali no centro, na Rua Uruguai, com mais dois advogados. Um deles, o Dr. Edson Dutra dos Serranos, que tinha lançado um disco chamado Outras Andanças, ou Andanças, que ele homenageava várias cidades, assim. Em tal dia eu toquei no CT, aí fui para outro lugar e cantei lá no Paraná. Ou seja, ele foi homenageando todos os lugares que recebiam os serranos.
Ou seja, uma música localizada para ele era difícil dele pegar e fazer uma música para a cidade e tal. Porque ele fazia várias, assim, né? Múltiplas cidades. E aí o outro colega, o terceiro colega deles, tinha uma causa para defender em Alegrete. E gritou pro tio Nico, só tinha um tapume assim, ele gritou pro tio Nico tava testando uma máquina elétrica, que era para ser um lançamento, tá ele testando aquilo ali, o que eu vou escrever? Eu escrevi alguma coisa aqui. Bem na hora o cara grita de lá, ô Nico, onde é que fica o Alegrete? E o tio Nico diz, não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. E aí começou toda a letra. Só como é que tu bate a máquina? Assim, tu viu? Ah, não, porque tu foi... Não, foi ainda, que é um teclado, que é teclado grande. Ah, é elétrica, tá? É, elétrica. Parecia que tava Aí ele responde, cara, com a letra exatamente. Só tem uma mudança nessa letra. Que no refrão... Ele fez a letra toda? Toda a letra. Até o fim, assim. Direto, com toda essa história aí. E aí, no refrão, ele diz assim, ouve o canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Alegrete, velho chão hospitaleiro, o Brasil do meu amor começa aqui. Tinha mais duas linhas ainda. Que para entrar nessa métrica do refrão, o pai tirou essas duas linhas e transformou o Ouve o Canto Gauchesco Brasileiro num refrão. Aí essa letra tá lá e o pai disse, mas e essa letra aqui? Ah, eu tinha feito aí para ver se o Edson ia musicar, mas pelo jeito... Não, que musicar nada, cara. Isso aqui me dá para mim. E o pai pegou a letra, chegou lá, pegou o violão primeiro, fez como uma valsinha assim. Daqui a pouco ele disse, pá, mas não ficou bom isso aqui. Foi lá, pegou a gaitinha dele, a mesma gaitinha que ele toca até hoje, gaitinha de 4 baixos assim. Pegou a gaitinha e já saiu, tocando. Que vira essa história incrível da gente, né, cara? Porque ela foi a minha ferramenta de trabalho em Porto Alegre. Quando eu chegava aqui, era um monte de gente carimbada. Ah, o Leopoldo Racê canta veterano, sabe moço. Ah, o Passarinho canta Nego da Gaita. O outro cantava, só tinha clássico. Mas eu tinha uma bala na agulha, que era ter o canto alegretense. Então, chegava nas canjas ali, o Renato tocava milonga para as missões e eu canto alegretense. A nossa dupla já chegava sempre agradando. Sempre. E a gente era nova geração. Começamos a viajar com uma excursão que depois virou Galpão Crioulo, mas antes ela era só show. A gente entrou meio na amizade mesmo, assim, né? Por ser parceiro dos caras, porque tinha ali, pô, Leonardo, Nelson Janete... Tá, mas o Nico, o tio Nico nessa época estava já apresentando o Galpão. O tio Nico já faz palestra, porque o tio Nico é antropólogo, folclorista... Dançava nos gaúchos também. O tio Nico era um cara da dança também. Ele sempre gostou muito da Nilza lá? Da Dona Nilza, exatamente. Então, e Cachê, falando de Dona Nilza, me lembrei da patroa do Barbosa Lessa, que também é Nilza, né? Dona Nilza. Tchê, um abraço pra Dona Nilza que tá nos ouvindo aí também. Muito querida, né? Guilherme também. Ó, deixa eu falar, Tchê, mas aí... O que eu ia te falar sobre essa questão da música? Festivais, canto alegretense, que tu tá perguntando da letra. Não, eu ia te falar outra coisa. Tá, mas aí fala. O que tu ia falar? Não, fala é que ela virou uma ferramenta de força aqui em Porto Alegre, né? De poder estar nos lugares. E a partir daí, a gente começa a cada um. Porque aí o Renato precisava fazer o trabalho instrumental dele, né? Como é que ele vai fazer? Vem o segundo disco, as pessoas cobrando. O Renato, até hoje, o cara que mais vendeu disco instrumental no Brasil. Sim, 100 mil foi... Muito mais de 100 mil. Eu acho que o disco de ouro foi assim, né, porque isso aí são números que as pessoas dizem, mas imagina o que girou esse disco. A gente teve nos programas nacionais. Tá, mas eu tava falando, agora que eu me lembrei, porque eu tava falando do Nicos, que ele fez esse mundaréu de coisa que tu disse aí, antropólogo, professor, diretor, dançou nos Fagundes, ator, dançou nos gaúchos e tal. Mas ele, como contador de causos, ele era incrível, sensacional. Teve até um LP, né? LP e CD dele contando os causos, que ele trazia essa história da galinhazinha lá do Alegrete, aquelas coisas que ele aquário. Do aquário famoso, da lógica. Da lógica. Tava bem, Cachê. E essa pegada de contador de causos, tu veio que hoje... Aí depois veio agora o Nego Velho e tem essa pegada, né? Tem muito Era um stand-up que ele fazia, praticamente. Ele fazia, né? Porque todo o tempo ele gostava de contar uma história, assim, né? Mas não, ele nunca oficializou isso como um espetáculo dele, né? Ele não chegou a fazer isso. Mas ele sempre gravou coisas, no próprio Galpão, ele contando, fazendo de ator uns caos, você lembra? Não sei se tu chegou a pegar, acho que até tu participasse de algum com ele, que eram uns esquetezinhos dentro do Galpão, né?
Então eu acho que essa parte dele, cara, é tão forte quanto é forte a história do lado da minha mãe de serem contadores de histórias, cara. Eles inventavam umas histórias assim. Porque eu perguntava pra minha mãe, mãe, aconteceu isso aí mesmo? Né? As coisas eles inventavam, assim. Então eu vejo que as coisas foram andando da minha infância. Hoje eu vejo um monte de gente, até nessas competições nacionais e coisa, conta uns causos que eles já contavam lá. E eu fico pensando, como é que chegou isso, né? Era original da parte deles, ou eles já tinham ouvido de alguém, sabe? Eu acho curioso isso, que o caos vai ganhando donos, né? Aconteceu de verdade com alguém, assim. Eu me lembro que tem umas histórias, assim, do tipo o Porca, era um cara muito espirituoso, Porca Véia, né? Sempre tinha uma brincadeira pra largar. A gente há muito tempo lá. Aquele ali legal. Era muito espirituoso. A figuraça, cara. Então, a história do Porca Véia e parece que sempre são histórias inventadas, né? Porque ele transformava aquilo ali num jeito engraçado de contar. Me aconteceu tal coisa. Tu dizia assim, pô, mas será que aconteceu isso mesmo? O Porca... E tem esses caras, né, que são contadores. O tio Nico era um contador de história. O pai também é muito contador de história. Tia, conta uma do Porca aí, que tu tem uma história do Porca sensacional aí, tia. Do Porca Véia, cara. Eu me lembro uma vez que ele deu carona pra um cara num veraneio, um guri que ele precisava fazer um playback de um show lá em Lages, eu acho. E aí botaram o guri dentro da... Era só pra fazer cena, assim, guitarra, baixo e uma percussãozinha, e ele de gaita e tal. E eles entraram, pegaram a estrada, assim, daqui a pouco ele disse assim, mas o que é isso, cheiro? Que cheiro é esse aí? Maconha? Aí o guri, não, é que, eu de vez em quando eu dou um tapinha ali. Mas que tapinha? Vou te dar um tapinha nos teus beiços, rapaz. Nós vamos parar aqui, olha ali, ó, blitz da polícia, puta merda. Cheiro de maconha dentro do carro. Ele encostou bem na direita, assim, desceu com os documentos, chegou lá no cara e disse assim, nem chegue lá na veraneio que peidaram, tá um fedor. Já mostrou os documentos. Coisas do cara que pensava mais rápido do que os outros, entendeu? O Porca era um cara que ele tava sempre ligado em alguma coisa, assim. E um cara que deixa muita saudade mesmo, cara. Um cara tocou bastante tempo artistaço. E manteve um estilo de música, né? Ligado aos irmãos Bertucci, é uma maneira de tocar serrana mesmo. Ele manteve até o fim, cara. Gostava de tocar bugio, esse ritmo tão nosso aqui, né? Pelo menos é um dos ritmos que é oriundo aqui do nosso Rio Grande do Sul, que as duas terras brigam muito, os dois Franciscos brigam muito, né? São Francisco de Paula, São Francisco de Assis, que se intitulam a terra do bugio. Agora se uniram, ainda bem, agora os dois estão dizendo, os dois são criadores. Vem do macaco, isso aí, do macaco bugio. Do ronco do bugio, é. Tinha aquela coisa... Eu me lembro num festival, rapaz, que o Telmo de Lima Freitas andava com um bugio no ombro, te lembra disso? Não, o Telmo andava com um bugio, rapaz. Mas que louco. Vem cá, Cheiro, nós estamos falando de música, e aí veio Origens. Em 85, lá, foi quando tava o... Eu acho que foi um pouco antes, a Origens, se não me engano. Em 85 entrou entrou no Galpão. Na abertura do Galpão, Ele vem antes. O Galpão Crioulo teve algumas outras aberturas, né? O Baile de Candeeiro. Só tocado primeiro, Manique, depois Vocês, quando depois teve a letra. Canto Livre, com a letra do NAP. Teve o Cancioneiro das Coxilhas, também. Que foi antes. Baile de Candeeiro instrumental, Cancioneiro das Coxilhas. Não, Cancioneiro antes. Depois que entrou Depois você. Entrou... E aí entrou o Origens. Com o Albino, depois entrou com o Canto Livre e depois entrou o Origens. E aí me conta dessa música. Cara, essa música também, eu acho... Eu considero essa a grande obra da dupla Nico e Bagre. Claro que o Canto Alegretense é a música que eternizou a família, como o pai tinha dito lá no início pro vô, né? Essa música eu acho que vai eternizar a nossa família. Mas o Origens, ele traz uma coisa singular, assim, que também é do Festival da Barranca. Para quem não sabe, o Festival da Barranca é sempre na Semana Santa, na Páscoa. E é dado um tema para todos os compositores, cada um desenvolve aquele mesmo tema lá no Rio Uruguai, nas margens do Rio Uruguai. E aí o tema daquele ano foi Origens. Era os 300 anos de São Borja, eu acho, alguma coisa bem marcante assim. Foi tema da Barranca. Foi tema da Barranca. E aí não foi a que ganhou. Ganhou uma outra. Ganhou uma música do Miguel Bica. Mas eu me lembro do Bica era dos Angueras. E era dos Angueras. Aí eu me lembro do tio Nico pegar e sair para uma barraca assim. A nossa barraca era... Tava lá? Tava lá. Eu cantei o original dela na barranca também. Eu, o pai e o Ernesto. Mas na barraca tava o Senaíra. O Ernesto era pequeno naquela época. O Ernesto era baixinho naquela época. Não, e o Ernesto... O Ernesto, quem falou foi ele. E aí vem o tema, Origens. E o tio Nico pega e diz assim, vou escrever sobre os 3 triângulos que compõem as origens do Rio Grande do Sul. Sentou,
e escreveu: os 3 triângulos são o velho, o moço e o guri, a gaita, o violão e o bombo legueiro, o índio, o negro e o branco. E ele encontra esses 3 numa poesia incrível, assim, porque a gente conhece mais o refrão, né? Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, e campeando as próprias origens, qualquer guri vai assar. Eu acho que o Tio Nico, ele escreveu o seu próprio desejo, né? Ele queria exatamente que quando alguma nova geração fosse pesquisar, e a gente pode estar sendo assistido, como tu falasse no início, no ano de 2000 e muitos aí, É verdade. Ele dizia isso. Quem for procurar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul vai passar por mim. Vai olhar lá e, o Nico Fagundes fez alguma coisa. Entendeu? Então, qualquer guri vai achar as origens de Antônio Augusto Fagundes no momento que ele faz esse verso, e o pai, na mesma hora também, assim como o Canto Alegretense, bota a música no Origens e a gente apresenta lá. Tira 2º lugar, mas eu acho que a gente ganhou muito com essa música, porque ela é uma marca muito forte dos Fagundes hoje, mas muito forte da nossa própria cultura. Fala dessa força do negro, do índio, dentro da nossa formação como artistas, e eu acho que eles foram muito felizes. Acho que essa música é a música eterna da família. Que bacana, né, Che? E assim como tu fala do Canto Alegretense, que tu fala no teu show lá, tu falou, um show muito bonito, por sinal, lá no Teatro São Pedro. Que legal, né? Bárbaro. É um momento emocionante. Nossa, Che, mas um cenário, uma iluminação, um timaço de músicos, músicos maravilhosos. Paulinho arrebentando com o arranjo, né? Ele fez tocando um violão que Deus o livre. Violão eu só e senti guitarra. que ele tava meio de costa pra plateia, né? É que ele tava de maestro, né? Eu vi que ele tava mais preocupado. Como ele tava mais focado na gurizada. Eu queria ver ele tocando, porque ele na mão direita dele... A gente tinha ali, cara, Luiz Mauro Filho no piano, naquele piano do Teatro São Pedro. Luiz Mauro Filho é filho do Luiz Mauro? Do grande Luiz Mauro. Cara, Luiz Mauro Filho... Não conheço o pai dele. O Matheus Kleber, que é um gurizão gaiteiro incrível também, um músico altíssimo nível. O uruguaio Miguel Teixeira, no baixo acústico, também um show de bola. Rafa Marques, da bateria. Bateria, percussão. Tuti Rodrigues, de percussão. Um cara que anda pelo mundo todo, tocando percussão. E ali tu fala, Che, na participação que tem do teu pai ali, do Ernesto, né, Che, que vocês cantam o Canto Alegretense, né? Tu fala exatamente dessa questão, né, Che, dele estar vivendo, né, esse momento de reconhecimento da obra dele. Né, alguém me falou sobre isso, né, Guri? É muito interessante. E eu fiquei com isso na minha cabeça, do tipo assim, a maioria dos grandes artistas do mundo não conviveram com o sucesso da sua obra. Exatamente. Essa foi a frase que eu ouvi. E eu fui dar uma pesquisada e realmente, tá? Eu acho que o Gonzagão conseguiu viver com Asa Branca, talvez o sucesso da sua obra, né? Mas eu fui pro lado de outras coisas, pinturas, música clássica. As pessoas, cara, 100 anos, às vezes 200 anos depois, as coisas fizeram sucesso e eles são lembrados, mas não conviveram de estar ali vendo as pessoas cantando. Por exemplo, assim, quando eu fiz por 12 anos a abertura do Planeta Atlântida, né? O maior festival aqui do... Os 12 anos que existiu o Planeta, ou não? Não, muito mais, não. Os 12 anos que o Alexandre Fetter voltou para Atlântida. A partir dali é que eu comecei a cantar na abertura do Planeta durante 12 anos. Aí agora foi interrompido, 2 anos a gente não teve, talvez vá voltar agora em 2013. Eu acho que volta. Tem que voltar, né? Eu acho que volta. Tem que voltar. Aí, mas o que eu tava dizendo é que o pai, ele falou uma coisa sobre uma das aberturas que a gente fez, que a gente tocou o Canto Alegretense. Na abertura? Na abertura. E era um mar de gente, do tipo assim, os caras estão esperando já Ivete Sangalo, Vitor Clay, uma galera que as bandas, Skank, ou seja, tem um monte de gente que não tem esse contato direto com a nossa música. E aí, quando aquela galera levantou para cantar o Canto Alegretense, eu me lembro que eu lembrei do pai nessa hora, cara, quando eles estavam cantando. E aí eu peguei e disse pro pai depois lá, digo... E aí assistiu hoje no Jornal do Almoço ali o Canto Alegretense ontem, ele disse, mas o pessoal canta o Canto Alegretense, né? Ou seja, para ele é incrível, porque com tudo isso que a gente sabe, com tudo isso que tu tem convivido, né, das pessoas, todo lugar as pessoas cantam mesmo. E aí aquele lugar eu acho que emocionou muito ele, porque ele viu uma geração muito nova, né? Gurizada de 15, 16, 20, menos de 20 anos,
cantando o canto alegretense como uma marca do Rio Grande do Sul. Assim como a Alcione, o pai encontrou a Alcione agora no Araújo Viana quando ela veio fazer show, e toda vez que ela vem a Porto Alegre, ela canta o canto alegretense. Que bacana. E isso é incrível, cara, porque é uma coisa que lá no início as pessoas diziam, isso aí é só para Alegrete. Né? E ela é do mundo, cara. A gente chega em lugares do mundo, gravado em não sei quantos idiomas o canto alegretense. É verdade. E flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí. Que barbada, né? Que fácil isso. Fácil, né? Todo De mundo assimilar. sabe. Mas é que ela é uma verdade, né? Muito engraçado, porque agora tu está falando de tantas pessoas conviverem com isso, mas a tuna, né? Ela é a fêmea do cactus. E é muito característico da região onde nasceu a nossa família. Então a flor da tuna, ela é uma das flores mais lindas que existe, cara. É incrivelmente bonita essa flor. Flor de tuna, o camotim que produz esse mel forte, assim, um mel diferenciado, é da região também. Camotim é uma abelhinha pretinha. É um marimbondo. Ela é um marimbondinho, só que ela faz aquilo ali numa cachopa, assim, numa casinha, né? Faz aquele mel forte, assim, um mel escuro, que é também da região. E a pedra moura, ela é uma pedra, tipo um seixo, né? Tipo o quê? Um seixo, assim, que é aquela pedra arredondada, seixo. né? Sabe o que é seixo? Não. É uma pedrinha arredondada. O nego velho, como é que explicaria um seixo? Olha, meu querido, um troço que arredondaram com o tempo, de tanto passar água ali, foi arredondado. Então é o seguinte, a gente brincava de atirar ela dentro do rio. Tipo uma chimpa. E aí e essa pedra, ela é muito característica do rio Inhanduí. Que ele é o... Que passa no Alegrete. Que passa perto do Alegrete, é onde a família do vô e da avó moravam. Né? Então a nossa origem mesmo é o Inhanduí. Porque que é chamado Rio das Avestruzes, em Andu, né? Em Tupi-Guarani, eu acho que é Guarani ou Tupi-Guarani. Ele é. Sempre que termina com Y, com I, é rio. Então, é o Rio das Avestruzes, que tinha ali naquela região. Então, essa água toda que passava ali é a inspiração dos versos do Tio Nico, quando ele fala da flor de tuna, do camotim de mel campeiro. E das pedras mouras das quebradas do Inhanduí. Olha que coisa assim. O Licurgo, mas até burro mesmo. Tia, branqueou o troço ali, Licurgo. De novo, Licurgo. Pelo amor de Deus, mas é Mas é meio fantasma esse negócio. O que tá acontecendo aí, Chico? Olha ali, de novo, cara, branquinho. Passa água nisso aí, rapaz. Passa um... Não faz assim. Não. Olha ali, ó, pior é que ele vai limpando e sai, ó. Mas onde é que vem isso aí? Né? Isso aí vem da Pedra Moura. Isso aí tem que estudar, hein? Tia, mas o Nico, então, daí ele foi... Mas ele tinha aquele programa de rádio também, né, Chico? Tinha o Galpão do Nativismo, todo domingo de manhã na Rádio Gaúcho. Tá, e daí ele foi pra televisão. E daí, quando é que tu foi? Como é que é essa história lá, Chico? Olha, o Tio Nico é convidado para uma história da própria RBS, que ela estava produzindo clipes para o Fantástico. E produzia vários clipes e alguns eram considerados, pelo centro do país, muito regionalizados. Né? Então entravam alguns artistas, a gente viu Hermes Aquino, a gente viu a Loma cantando algumas coisas. Então, a coisa mais urbana, popular, brasileira, estava tendo espaço lá. E foram acumulando muitos produtos gauchescos aqui. Né? Clipes feitos com artistas gaúchos. E aí eu me lembro que o Tio Nico foi convidado. Né? Eu acho que estava o Patinete envolvido com o Fedrizi, né? Sim, o Fedrizi era diretor, né? Era diretor. Vamos fazer Gilberto Perim E também. quem sabe a gente faz um programa regionalista e tal. Aí o Tio Nico foi gravar um piloto, né? E desse piloto já virou o primeiro Galpão Crioulo, que agora está comemorando 40 anos, né? Uma história também maravilhosa do... E aí ele começou com ele apresentando. Ele apresentando. Aí no ano 2000, ele adoeceu. No ano 2000, o Tio Nico estava doente e eu estava trabalhando no Canal Rural. Eu tinha um programa chamado Encontro, antes da Fátima Bernardes. Eu tinha um programa chamado Encontro com o Neto Fagundes no Canal Rural, para todo o Brasil. 1 hora de programa, conversa, entrevistei Jair Rodrigues, bate-papo com o Almir Sater, com um monte de gente da cultura regional, o Teló, e um monte de gente assim que foi passando ali pelo Canal Rural. Eu vi o início da dupla do César Oliveira com o Rogério Mello ali. Aí um monte de gente começando, assim, a galera dando os primeiros passos ali. E o Tio Nico adoeceu. E aí veio a notícia, a família toda chateada com aquela notícia, o Tio Nico tá no hospital e tal. Me ligou a Alice Urbim e me disse, Neto, amanhã tem gravação do Galpão e o Tio Nico tá no hospital. E ele vai ficar um tempo no hospital, pelo que eu tô sabendo, talvez alguns meses.
Então, amanhã é contigo, cara. É tu que vai apresentar o Galpão. E aí eu disse pra ela, não, só um pouquinho. Eu preciso falar com o tio Nico. Aí eu fui no hospital pra visitar o tio Nico, porque ele não é apenas o apresentador do Galpão, ele é meu tio, né, cara? E um tio muito próximo, muito querido, assim. E eu fui lá, e cheguei lá com ele, conversei, assim, fiquei uma hora sozinho com ele ali, eu disse, tio Nico, eu tenho uma consulta para lhe fazer. A RBS me chamou para apresentar o Galpão a partir de amanhã, enquanto o senhor estiver se recuperando, e aí, quando o senhor voltar, o programa é seu. E aí, o que o senhor acha? Ele, não tem erro, tudo contigo, cara. Eu até já tinha falado para Alice Urbim que se eu não pudesse apresentar o Galpão, seria tu. Infelizmente, agora, por motivo de força maior, eu tô doente, não tenho como, é contigo. Então, ele me deu esse incentivo, assim, né? E eu me lembro que o primeiro programa que eu fiz foi com o Tchê Guri, um especial lá em São Leopoldo. Gurizada começando também, assim, né? E aí tinha muito merchan, tinha umas propagandas para gravar e tal dentro. E aquilo, assim, foi um turbilhão para mim, assim, de uma terça para quarta-feira, minha vida virou um turbilhão. E aí eu fiquei um tempo até o tio Nico se recuperar. Acho que alguns meses depois ele voltou para um programa que eu estava apresentando em Santo Antônio da Patrulha. E aí eu me lembro que eu pedi para ele subir no palco, assim. Cara, foi uma comoção, assim. As pessoas enlouqueceram com a volta dele. E aí a RBS fez a proposta, em 2005, para me efetivar na RBS e eu ficar de dupla com o tio Nico. E eu disse, pô, para mim... Imagina uma universidade do meu lado, né, cara? Faculdade maior. Ele é antropólogo. Tudo. Não, o tio Nico sabia tudo de tudo, cara. Toda a história, tradição. Muito. E era incrível, cara, porque a gente, além de tudo, a gente teve uma possibilidade de conviver muito, né? Como sobrinho, ele sempre gostou muito de mim, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Eu sou original das músicas conhecidas dele, como Origens, Canto Alegretense, Escravo de Saladeiro, ou seja... Oração à Terra também, que é uma música linda, que é daquele festival que tem o Juventude, né? Lá na Nova Ronda, lá de Alegrete, né? A Ronda do Alegrete. Então, Clarão, clareia a fogueira, no peito um escarcel, no olhar a luz do horizonte, na boca farroz. Linda essa música. Essa música é do Fernando Cardoso e do Sérgio Napp. E foi interpretada pelo Canto Livre lá na Ronda, né, chefe? Então essas coisas são boas, né, cara? E já que eu falei na Ronda, me lembrei do Musicanto. Tu também participou do Musicanto? Muitas vezes. Eu ganhei 2 vezes o Musicanto. Eu tirei 2º lugar no ano que ganhou o Lenine, né? Que ano foi isso? 87? Não, isso é mais tarde. Bah, cara, a pergunta, a pior pergunta pra mim é essa. Mas eu ganhei o 4º Musicanto e o 8º Musicanto. E no 10º foi esse que eu cantei o Tum 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 com o Bebeto Alves e o Lenine ganhou o 1º lugar. Tum Tum Tum, que tu canta no que eu cantei no show. Porque eu lembrei ali aquele bloco do Musicanto, tem a brasiliana, né? Maravilhoso. A brasiliana foi a vencedora da 4ª, Robson Barim e Italo Pereira. Na oitava eu sou convidado pelo Giba Giba para cantar o Beirando o Rio. Quem sabia que sabia, subia no morro para cantar. Uma homenagem para Porto Alegre aqui do Celso Ferreira. Na letra e o Giba Giba. Grande Giba Giba, o supapo do Giba Giba. Deus livre. Cheia, mas no Musicanto, eu tava lá no primeiro Musicanto, lá, né? Em 82, eu acho, quando ganhou a Berê. A Berê ganhou o primeiro. No Sangue da Terra, Nada Guarani. Do Nelson Coelho de Castro. Exatamente. E a gente tava lá, o Canto Livre tava lá, né, Cheia? Com a música do Luiz de Miranda e o Cleiton Ramil. Que legal. Né? Que era o Canção da Vida da Terra. Linda música. Linda música. Cheia, mas me conta, e aí tu ganhou um carro lá, o que é? Era o maior festival que a gente tinha em prêmio, porque ele dava uma caminhonete, um carro, sempre foi isso, moto e coisa, tinha uma... Era tipo assim, tu guardava a melhor música, né? E a gente era que nem carreirista, assim, ou seja, os compositores meio que guardavam aquela música. Ó, tem uma música guardada para o Musicanto. Para Califórnia, o Musicanto sempre tinha... As músicas o Musicanto tinha uma característica que ele era múltiplo. Brasileiro, ele nacional, era, latino também. Latino, né? E daí vinha gente de tudo. Veio os Genésio Sampaio lá, muito bacana, do Maranhão, lá do norte. Lá, um monte de gente. Lenine, eu né? Desfraga, Esse Lenine que tu fala é o... É o grande Lenine, né? Da música regional. O cantor esse famoso. Famoso. Pernambucano de alto nível, né? É verdade. Então, muitos artistas... E o Luiz Carlos Borges que criou esse festival, o né? Borges foi um dos idealizadores ali, né? Junto com ele, os na amigos. época, ele era secretário de Cultura de Santa Rosa. E aí, mas tem história, né? Tem, não? Eu conheci figuras que até hoje são meus amigos no Musicanto, cara. É verdade. Sabe? Arismar do Espírito Santo,
Sabe? Um cara incrível, um dos músicos mais incríveis que eu conheci, assim. Também estava sempre pelo Musicanto, gostava de estar ali trocando uma ideia. Tá, mas vem cá, Che, daí o Galpão, daí tu entrou em 2000. 2000. Não. em 2005. 2000, Foi, 2000. Daí dali tu tá ali. Aí, em E a 2000 Xana entrou quando? A Xana entra depois. A Xana agora deve estar fazendo 10 anos que que a gente tá junto ali já. E É aí... uma boa também, né? Porque daí Não, bacana. E outra coisa, né? Mais uma coisa do Tio Nico, né? O Tio Nico sempre exaltou e assinou mulher, o Galpão né? Crioulo, agradecendo aos gaúchos E gaúchas. e gaúchas de todas as querências. E eu acho que a entrada da Xana traz também esse espaço da mulher na tradição, nos festivais. Que e tal, é muito forte. E né, cresceu Che? muito, ou seja, claro, a gente ainda tem pouca compositora, instrumentista, mas já tem bastante, né? Cantoras foram várias precursoras que brigaram bastante por esse espaço aí na música gaúcha, e que bom que agora as mulheres se empoderaram também, né, nesse sentido, né? No sentido de acreditar, de procurar esse espaço e saber que estão realmente nos brindando com grandes talentos da música instrumental, inclusive. Che, mas tanto tempo na frente do Galpão Crioulo, tu deve ter passado momentos assim emocionantes, né, Che? Muitos. Quando o Tio Nico te passou o bastão, assim, deve ter sido... Ué, sai. Não, esse foi um momento difícil de controlar, assim, porque foram os 30 anos do Galpão, há 10 anos atrás. Foi quando ele te oficializou como... Aí ele estava se aposentando, ia se aposentar e ia passar essa marca do Galpão para mim, né? E a gente foi para Venâncio Aires fazer o Galpão Crioulo. E eu nunca vou esquecer que ele abriu aquele programa dizendo assim, não poderia ter lugar mais especial para eu me despedir do que aqui no Faxinal dos Fagundes, que foi o segundo nome de Venâncio Aires. Ah, é? Faxinal dos Fagundes. E ali a gente tem essa troca de energia, um negócio incrível, porque eu sabia que também para ele sair do Galpão não era uma boa. Ele não queria, entendeu? Só que chega um certo limite, talvez, que as coisas nos obrigam a ir para outro lado, a cuidar da saúde, de algumas outras coisas. Mas ele ficava feliz de que ele estava me oportunizando também de dar continuidade à história do Galpão, da nossa família continuar ali dentro para levar mais adiante. Hoje eu vejo que a gente está chegando, né, a 40 anos do Galpão, uma história muito bacana, muito importante para a cultura gaúcha. A gente quer que tenhamos mais e mais espaços como o Galpão para a cultura do Rio Grande do Sul, né? Mas ela é uma vitrine, né? Importante até hoje, assim, um programa que durante toda a pandemia não parou. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta. Teve que inventar, né? A gente se reinventou, mas a gente nunca parou. Nunca deixou de colocar um programa inédito ali. Depois a gente reprisava os do mês, como a gente faz agora, né? Reprisa alguns momentos do mês anterior, mas abriu espaço para os clipes, abriu espaço para novos artistas que talvez não pudessem estar no Galpão. Então, é muito bacana, cara. É uma história emocionante, assim, ver aonde foi chegar isso. Quando que eu vou imaginar que eu vou ficar 22 anos apresentando o Galpão? Eu que fui ali para fazer alguns meses para esperar o Tio Nico voltar, né? Às vezes não é a gente que manda. Então... Tu tem filho, Che? Tenho 2 filhos. Eles vão assumir o Galpão também? Acho que não. Acho que vão fazer outras coisas. Porque essa coisa de ser multifaceta, assim, nos leva para vários lados. Por exemplo, assim, eu vejo que os meus filhos gostam disso, da comunicação, de conversar, de trabalhar com marketing, com publicidade, entendeu? Tem muita coisa dessa relação minha com a mãe deles, assim, dentro da personalidade, mas... Gostam muito de música, estão sempre juntos, mas não é uma coisa que, tipo, vão fazer carreira de música ou apresentar, não sei, talvez hoje em dia todo mundo tem à disposição uma ferramenta para comunicar, né? E eu acho que daqui a pouco pode estar fazendo isso. Mas falando em Galpão, me fala uma coisa, rock de Galpão. Rock de Galpão é uma inspiração do que foi o Barbará com o Saracura. Não era uma novidade, e a gente começou a tocar em Porto Alegre. E aí precisava ter um nome para sair do lugar, porque no lugar a gente chamava de Terça Gaúcha, de Quinta Gaúcha, e aí precisava fazer um nome novo e o pai batizou o Rock de Galpão. Era no Dado Tambor? Era no Dado Tambor, era a Quinta Gaúcha. Sensacional. E aí, espaço bárbaro. Bárbaro. Né? E aí o pai batizou. Cara, olhando vocês, uma banda de rock com o Neto, é Rock de Galpão.
Sensacional. E ficou Rock de Galpão. Com a banda Estado das Estado das Coisas, com o Thiago Que é Ferraz e tal, maravilhoso. muito boa. E aí, o que eu que gravei acontece? com eles depois, Che. Eu gravei com eles lá no John Bull. A gente gravou o Eagles do Alegrete. Eagles da Alegria. Com a música Hotel Califórnia da Canção Que Nativa. legal. Muito bom, muito bom. Não, e essa história é boa de trocar uma Deixa eu ver se eu me ideia. lembro como é que é. Não me pergunte onde fica, onde fica o Alegre. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada um ginete. E ouvirás toque de gaita e violão. Muito bom. Ouve o canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde... Não sei se tu tá reconhecendo a letra. Claro, claro, tá bem boa essa letra, hein? Isso aí eu acho É que... a letra original do Eagles do Alegrete, né? Uma versão com o Rafa na guitarra. Rafa Schuller, grande. Não, gurizada bacana, tivemos momentos bárbaros. Só que eu realmente, assim, ó... Mas por aquele questão- trabalho foi fantástico. Por questão de agenda e coisa, eu não tive como ir pra estrada mais com eles, mas, Na cara, verdade, tivemos momentos assim Para incríveis. quem não lembra ou para quem não sabe, o Rock de Galpão é uma releitura de clássicos de músicas gaúchas de uma forma mais rock and roll, cantada por uma banda sensacional e contigo junto. Que legal. Né? E dá pra E buscar lá nos primeiros, eu tô junto lá ainda. tá CD, junto, DVD e tal. E depois aí, por conta da agenda... Os tu guris não pôde continuaram. continuar. Mas então tu teve esse momento, assim, muito importante também, né? De passar a cultura gaúcha por um jeito mais moderno, mais gurizada, mais estilo rock, né? Assim como tu tem um trabalho de comunicador também de humor, né? Começou no cafezinho. Exatamente. Começou lá no cafezinho primeiro. Na Aí Pop eu, Rock. aí eu saí porque eu vim apresentar o Galpão. Então não podia ficar na rádio que era concorrente, a Pop Rock, aí a Atlântida era a rádio da RBS. Eu disse, não. Aí o Alexandre me disse, e se eu for pra Atlântida, tá pra fechar uma jogada aí, tu faria o Nego Velho lá num programa novo da Atlântida? Eu digo, com certeza, cara. Só me convidar que eu tô aí. Não tinha nem nome quando ele me convidou, nem era Pretinho Básico, né? Só, não tinha nome. Tanto que eu perguntei isso pra ele, né? Ele, tá, e aí, vamos fazer a semana que vem, então, na Atlântida? Nego Velho. Eu digo, tô junto, como é que é o nome do programa? Não tem ainda. Eu, não tem ainda. Como assim não tem ainda, cara? E aí deu toda essa história de 15 anos, né? Hoje a gente tem 15 anos também do Pretinho. Tu é o mais antigo do Pretinho, como Sou Estrela Móvel. junto com ele. Junto com o Alexandre, foi o que começaram lá. E depois entrou a Rodaica. Depois... aí foi gerando um monte Até de gente. eu fui estrela móvel. Exatamente. Né? Agora Só que eu fui uma estrela móvel cadente, né? Mas também é aquilo que eu digo, a agenda período, também. né, Chico? Eu fiquei, acho que 8 meses fazendo lá também. Muito eu legal. Era estrela móvel também, né, Chico? Mas e tu é estrela móvel que é fixa, praticamente. Pois é, cara. Eu acho que eles me dão um certo arrego também, porque eles sabem que nem sempre eu tenho que ser móvel, porque às vezes eu posso faltar. Né? O cara sendo móvel, o cara tem a desculpa, não pude ir tal dia. Naquele tempo do cafezinho tinha o KG, o Amaral, e já tinha o Arthur de Faria, Já que fazia um gauchão também. É verdade, o Arthur grande de Faria. figura, É uma Arthur figura, de Faria. pesquisador. Nossa, um cara importante para nossa estudioso, cultura, né, né, cara? chefe? Porque ele é um cara que ele já... Um abraço pro Arthur de Um Faria. abraço lá, pro Arthur de Faria, grande figura. E aí ele fazia um gauchão, né? Exato, então tinha já essas brincadeiras e isso colava muito. Muita gente do interior estava nos ouvindo, então trazia esse sotaque, essas histórias que eu cresci ouvindo, né, cara? Eu me lembro da inspiração do Nego Velho ser um cara que era radialista, né, que a minha avó era apaixonada por ele, o Auri. E eu acordava de manhã, criança, sentava, minha avó fazia um café para nós assim, e botava o rádio. Mas ela ligava o rádio e mandava tu calar a boca. Psst. Acabou. Aí ligava o rádio e ficava ali. Aí eu me lembro que uma vez ela ligou o rádio e o cara começou a dizer, estamos começando mais um Bom Dia aos Pagos. Mandando um abraço carinhoso para aquela gente buena do presídio. E aí eu fui comentar assim, eu digo, vó, gente buena do presídio. Se ele tá falando que tem gente boa no presídio, cala sua boca. Aí eu vi que eu tava metendo mão, né? Aí entra ele. Hoje, grande remate de gado geral na fazenda do Pai Passo, no interior do Alegrete. Ovelhas com 246 dentes estarão à disposição. Aí o comentário de novo com a avó, né? Ô, vó, porra, 246 dentes dentro da boca de uma ovelha, vai explodir a ovelha. Cala tua boca! Aí volta eles. Desculpem. Ovelhas com 2, 4 e 6 dentes.
Porque 246, eu comecei a contar assim, 2, né? Mas não vai dar. Vai faltar a boca. Então, é isso que eu ficava achando incrível, cara, de como isso estava acontecendo de verdade mesmo, né? O cara contava um troço verdadeiro. E a avó acreditava. Não, a avó, Deus do livro, alguém Se ele tá falando que tem 246 dentes na boca da ovelha, fica quieto. Não sabe? Ela não gastava. Tu conhece boca de ovelha? Sabe quem é ele? Não sei. Então o cara tomou. Cara, sensacional. Cheira, naquele tempo não tinha vara da infância, vara da juventude. Rolava os cascudos dele. Era vara de marmelo. Não, né? mas é que tinha uma coisa também, vamos deixar bem claro. Tinha um respeito pelas pessoas que tinham mais idade. Uma professora, cara, era que nem mãe. Né? A gente saía, Deus o livre, cara. Mas uma cidade que todo mundo se conhecia. Eu destratar ou dizer alguma coisa para uma professora. Mudou muito, né? Na mesma hora a mãe já ficava sabendo em casa, cara. Não tinha internet, mas em 10 minutos você estava lá na mãe. Sim. Entendeu? Então, ou seja, não pode, cara. Não pode. Tu não levanta, tu não retruca uma. Se tinha um atrito qualquer de aluno com o professor, a mãe chegava e repreendia o filho, né? Claro. Agora não. Agora a mãe vai na escola e repreende o professor e pede na diretoria que tire o professor da escola. Abre um processo contra o professor. Mas que isso, não, é um aprendizado, cara. A base familiar, muito, né, educacional, assim, ela é tudo na vida. O Licurgo é um, rapaz. Faltou isso aí, tu acha? O Licurgo... Tia, branqueou o troço ali de novo. Licurgo, ali de novo. Pelo amor de Deus, Licurgo. Tu tá um incompetente. Isso aqui é mais... Vai esconder. Eu falei, Licurgo, tu tem que te puxar também, tem que estudar, né? Até queimadura tem 2º grau. Falei pra ele. Tia, vai. Passa um paninho ali, passa um paninho ali. Não, isso aí tá... Vai lá. Não tô acreditando. Vai passar um paninho aí, rapaz. Olha ali, ó. Tá feio o negócio lá, ó. Tô vendo lá na televisão. Ô, Silvia Helena, tá feio o negócio aí, né, Che? Não dá pra dar um filtro? Humildade. Porque agora é tudo filtro, né? O pessoal bota... Esse dia encontrei uma guria, rapaz, não conhecia a guria, né? E ela ficou chateada comigo. Não me conheceu, eu sou tua amiga do Face. Uma amiga do Face, rapaz. Ela tava sem filtro, sem Photoshop. Como é que eu ia reconhecer a guria, Che? Não, isso aí tá um troço incrível também, né? Tem umas gurias que tu vê, dá vontade de conhecer a pessoa, né, Che? Não, esses dias eu vi uma pessoa falando de um negócio engraçado, que ela disse assim, eu tô apavorado mesmo com o negócio dos botox. O pessoal tá botando e se transformando. Esses dias a prima da minha vizinha apareceu ali, bateu na porta, quando eu abri eu disse sim, e eu conhecia ela desde os 15 anos. Você não reconhecia, não tinha, era uma outra pessoa. Calma, né? As pessoas estão ficando meio diferentes. É que fazem tal da demonização, a harmonização facial, né? É a própria, né? Às vezes é a própria. Vamos fazer a harmonização e acaba saindo uma demonização. Não, e aí vem um dentão branco assim pra frente. Não, os dentes brancos, os dentes do Firmino, meu Deus do céu. Firmino. Parece a ovelha, aquela de 246 dentes, né, Che? Só no Alegrete tem isso. Meu Deus do céu, parece que fica com mais dentes que na boca. Muito mais dentes. Che, e tu tinha um castelhano também, um personagem castelhano que tu Cara, o castelhano sempre imitava o Talo, cara. Quando o Talo ia me ligar para Negrão, estou com uma música pra gente ganhar, paparo musicado. E aí fui ficando com aquele sotaque de brincar com ele, fui brincando, até que uma vez eu comecei a responder como ele, né? Alguém ligava e tal. E eu contava umas histórias bárbaras dele, assim, que a gente ia pro festival e ele era um cara que sempre, assim, meio com medo que roubassem dele. Porque eu ganhei vários festivais, os outros me roubaram. Ou seja, ele tinha que ganhar todos. Aí uma vez ele pegou o livrinho do festival e foi deitando pau nos jurados, assim. Fulano de tal, mas isso eu não sabia nada de música, agora tá julgando o festival, cara. E esse outro aqui era filho do fulano, que não sabia nada, e estava no saco do pai dele, e eu já estava compondo, e agora vai me julgar. E aí foi deitando pau, um por um, assim. O outro era sempre tinha alguém da cidade, né? E esse aqui mora lá na cidade, não sabe nada de nada. E aí deitou o pau, só que ele ganhou o festival. Aí ele pediu a palavra. Gostaria de agradecer a este competente corpo de jurados que soube escolher a melhor canção. Ou seja, era ruim se ele não ganhasse. Se ganhasse, ele já cantava pedra que se ele ganhasse. Muita saudade do Tano. Aí tu criou esse personagem que também tinha esse sotaque. Também foi bom porque... Até hoje tu faz isso ou não faz? Cara, eu até hoje estou no Pretinho também com o Neto e com o Nego Velho, porque eu moro em Camboriú.
Eu moro em Camboriú, que é o lugar que mais tem argentinos depois de Buenos Aires. É Camboriú. E agora prédios altíssimos. Estamos no mundo das nuvens agora. Todos nós, com sotaque, estamos morando lá nos últimos arranha-céus. Mas tu tá agora também fazendo stand-up, isso aí lá no Poa Comedy? Cara, é outra coisa que também o cara não tem como carregar, né? É difícil. Faz muita coisa, né? Faço muita coisa. Mas eu gosto muito do Poa Comedy Club. Eu já fiz o Comedy de Canoas também, fiz com o Gil Lisboa, fui convidado Boteco dele. Comedy, que Boteco foi o pioneiro Comedy. aqui do Rio Grande, né, Che? Isso. Parabéns ao pessoal que organiza lá, que consegue um resultado fantástico, né, Che? E dá pra ver a força do comedy, cara, que eu na verdade, sempre fiz com o Bart ali, com os guris, porque eu acho que ali me proporciona uma coisa de ser realmente contar um pouco dessas histórias que eu conto ali no Pretinho. Daqui a pouco a ideia é levar um violão, fazer alguma coisa com eles, mas dá pra ver a força dessa casa. Foi agora quando eu tive a oportunidade de ir no Araújo Viana assistir o aniversário, né, dos 3 anos. Cara, Sim, é impressionante. 10 mil pessoas lá em Imagina o mercado, claro, que é muito feito por ti também, né? E tu sabe disso, não precisa ficar rasgando, porque as pessoas gostam de fazer isso, né? O guri. Mas, na verdade, isso requer muito trabalho, uma dedicação incrível para isso se tornar, né, uma peça bonita, né, um momento emocionante. O trabalho de rede social que foi feito por ti, que antigamente era uma coisa muito mais difícil ainda de ser feita. Tu já estava lá batalhando com os gurítels e sabe, outras coisas, juntando, sempre tentando essa reunião, dando oportunidade, possibilidade. Até hoje tem isso no teu trabalho. A gente sempre trocou uma figurinha, né, de estar junto e tal, porque a gente participou sabe... o mundo, né? Não, muitas vezes, e com muito sempre prazer. que a gente convida, tu vai, né? Não, eu admiro muito o artista trabalhador. Quero fazer um elogio para ti, assim, que é o elogio da nossa família toda para ti, que é o seguinte: tem artistas bons, tem artistas maravilhosos, tem artistas que são surpreendentes, tem artistas que são talentosos. Agora, sem ser um artista trabalhador, ele não vai chegar em lugar nenhum. Então, é uma coisa que desde o início, lá na minha base, eu recebia essa indicação. Tem que ser um cara trabalhador, cumpridor de horário. Não cria nunca uma fama de atrasado, não cria nunca a fama de encrenqueiro, porque isso aí desmancha qualquer ponte. Deixa eu ver se eu entendi então, Che. Tem o artista competente, tem o talentoso, tem o bom, tem não sei o que, e o trabalhador. Tu me classificou... Não, para ser ser essas coisas aí, tem que ser trabalhador. Não, só para deixar claro, senão o pessoal vai pensar, ele não é competente, ele não é talentoso, ele não tem graça, mas ele é trabalhador. Mas pode... também tem. É que nem o camarada também que diz assim, ó, Che, o cara é feio, né? No caso do Licurgo, eu digo, Che, Licurgo, tu é feio. Mas aquele Licurgo, se tu for um cara trabalhador, bacana e querido... Passa por cima de tudo. Não, tu vai continuar sendo feio. Não vai melhorar. Bom, não é a minha opinião, né, Licurgo? O Licurgo é tão feio, rapaz, que eu vou te contar. Ó, com o uso de máscara, ele parou a pandemia e ele continua usando as máscaras, né? Porque agora ele era muito feio, ficou meio feio. Mas vem cá, então, lá no Comedy, tu também tá fazendo lá algum trabalho lá também que é importante, né? Deixa eu mostrar esse lado da cultura gaúcha, porque tu leva nos teus causos e também nas tuas histórias essas histórias do Rio Grande que são fantásticas, né, Che? Eu acho que me remetem ao Alegrete, sabe? Eu acho que a minha infância, por ter sido tão feliz mesmo, como eu comentei contigo, contar histórias de lá ou cantar músicas de lá me deixam, assim, um pouco presente dentro dessa atmosfera da minha base. Então, sempre que eu tô no Pretinho contando uma história, ou no Galpão cantando, ou em algum lugar piochado e tal, eu tô dentro é a minha cidade, a minha terra natal que tá comigo, as minhas raízes mesmo, as origens, assim, das coisas, família, primos, aquela atmosfera, aquele aroma, aquele perfume da cidade que mora num lugar de sentimental. Impressionante, assim, a gente percebe o quanto tu é família, o quanto tu valoriza essas coisas, né, Che? Do trabalho, da amizade, das histórias que tu passou, né? Muito bacana. Che, mas agora, só voltando um pouquinho no assunto do humor do Nego Velho, lá no Poa, coisa e tal. A gente tá passando... Tu teve que cortar alguma piada por conta desse cancelamento que tá acontecendo? Tipo aquela que tu conta, por exemplo, tu conta aquela história do bullying, da filha que recebeu o bullying? Essas têm que sair.
Mas Né? conta aqui pra nós, pode ser. Aqui pode. Aqui pode, não tem ninguém vendo. Aqui pode. Não, mas é que é engraçado. Como é que é a história do bullying? Porque na do verdade... gauchão lá do Nego Velho que tava... porque o Nego Velho, ele é um escape da gente contar algumas coisas, só que com o tempo, realmente, a gente entende que uma coisa que era uma brincadeira, que tu faz pra rir... Agora, eu sou um cara muito respeitoso de todo mundo, né, cara? Eu sou um cara totalmente anti-preconceito. Eu sou um cara que eu jamais vou ser indelicado com alguém e tal. E aí, no contar as histórias... Muitas vezes o que vem para essa roda de chimarrão, de churrasco e tal, são essas coisas que os nego velho acham engraçado. E o nego velho carrega algumas dessas piadas, né? Ele foi chamado no colégio, na verdade. Né? Aí ele chegou no colégio ali, meio perdido, e disse, me mandaram vir aqui, não sei nem qual é o tema aí. O tema é bullying, né? Bullying? Mas o que é o bullying esse aí? É de botar café? Bullying é para café? Não, senhor, é que eu não sei se o senhor está acompanhando, tem acontecido muito bullying aí, inclusive parece que tem a sua filha envolvida aí, que o senhor, né, comete bullying com ela. Não, mas vamos falar junto aí. Tá, então me mostra quem é a sua filha. Disse, aquela gorda com cabeça de capivara ali. Aí o bullying vinha de dentro de casa já, né, cara? O próprio da criança, já tomando... E aí tu pensa essas coisas do Nego Velho. Eu me lembro de um baile uma vez do cara também, que o meu tio contava essa história do Nego Velho, que foi num baile e começou emocionado que o conjunto dele ia tocar no Alegrete, que loucura. Ali pelas 6 da tarde ele já tá mamado, né? Aí passou os caras vendendo uns pastel, ele já comeu uns 4, 5 pastel. Antes de chegar uns bolinhos. Já meteu uns bolinhos também, mais uns goles de canha e chegou no baile. Mas ali pelas 11 ele começou a passar mal já, né? Não tinha nem começado o baile. O baile foi começar assim e o amigo dele viu que ele saiu num cantinho, foi pra janela, abriu a janela assim e vomitou na janela. E ficou parado ali. Aí o cara veio caminhando, olhou ele assim, viu que ele tava mal, né? Olhou, não saiu ali. E ele olhou assim, ele tinha vomitado na cabeça de um cachorro. E o cara botou ali, o que está acontecendo contigo, nego velho? Não, eu estou preocupadíssimo, meu querido, porque o bolo eu me lembro que eu comi ali no bar do Andrei ali. O pastel eu comi aqui na praça. A canha eu tomei ali no Jair. Aí o outro, a cerveja que nós tomamos desde as 6, eu me lembro ali no boteco do Pedrinho. Mas eu não estou me lembrando que horas que eu comi esse cachorro. Que barra! Essa eu não tô me lembrando. Então, histórias do Nego Velho que tu traz, por isso que eu já dei uma floreada pra esconder um pouco da piada do bullying, não sei se tu percebeu. Sim, tu contou outra em seguida pra dar daquela disfarçada. Esquivar, né? Chega Bagual, deixa eu te falar uma coisa. O Matecast, que é esse programa que a gente tá lançando agora toda semana, a gente tá recebendo um monte de gente aqui, né? Fico muito feliz de te encontrar aqui. A gente tá com um apoio aqui bacana. Bota aí, Silvelena, o logotipo aqui do nosso parceiro aqui, que é a Tupiniquim. Por que Tupiniquim? Porque é uma cervejaria gaúcha, que já foi premiada 3 vezes como a melhor cervejaria do Brasil. Então a Tupiniquim é a nossa parceira aqui do Matecast. Temos que valorizar as parcerias. Temos que valorizar e as parcerias estão abertas. Quem quiser ser nosso parceiro também, fica à vontade, tá vendo? Olha, a Silvelena tá me mandando um recado aqui pelo ponto. Mentira, não tem ponto nenhum. O ponto. Ô, Licurgo, pelo amor de Deus, olha ali, branqueou o troço de novo o troço, Licurgo. Me traz o pano aqui, rapaz. Não, mas vou ter que contar, vai ter que estar toda hora xingando o louco. O que tu vai fazer? Tu vai mudar de posição. Agora sim. Temos buchado, agora tu veio, ele cansou de limpar o rádio, trocou o cenário. Mas vem cá, rapaz, que autoridade tu tem? Ô, Silvelena, vamos ter que descontar isso aí dele. Mas então eu gostaria de ficar conversando aqui, nós temos história pra contar aqui, rapaz, ficar conversando, uma barbaridade. Mas sei que tu também tem horário, tu também tem compromisso. Tu tinha me prometido, né? Tu tá cheio de compromisso. O homem é cheio de compromisso, né? É televisão, é rádio, é show no Teatro São Pedro, é show de humor lá no Comedy Poa, e os Fagundes bombando, né, em tudo que é lugar. Que legal, aí, né? Tá fazendo show, é tu, o Ernesto, o Paulinho e o Bagre, os 4. E aí ainda tem uma gurizada que vai junto ali. Eu tava ontem com o Teixeira também, com o Rafa Marques, aquele time que tava por ali. Verdade. Então, Tachi, eu quero te agradecer, o grande prazer da gente conversar e relembrar, né, esses momentos tão importantes. E vamos ficar na história aqui, gravado no Matecast do Guri de Uruguaiana. Tu aí que pode mandar um comentário aí, te inscreve no canal, te inscreve no canal de cortes também, tem um canal só de cortes. Nós vamos criar coisa boa, hein? Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial, vou fazer para essa câmera aqui, então.
de te dizer quanto tu fosse um cara especial ali naquele dia tão especial pra mim, que foram os 40 anos comemorados no Teatro São Pedro. Mas o primeiro cara que chegou pra mim e se ofereceu pra dar essa força, esse apoio, retribuindo todas as generosidades que a gente tem na nossa carreira. Então, agradecer muito ao guri de Uruguaiana, que espontaneamente fez uma chamada que com certeza foi uma das chamadas que transformaram a chegada desse público para o espetáculo dos 40 anos. Então, do coração, muito obrigado e pode contar comigo sempre que a gente tá junto. Mas que barbaridade! Deixa eu fazer um brinde de... Valeu, meu querido. Um abraço, Chivas. Que barbaridade!